Caminhando com o Senhor, 23 de novembro de 2021. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você o receberá o que está me pedindo, se você vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, então não receberá. Segundo Reis, capítulo 2, verso 10. Depois deles passarem pelas casas de profetas em Gilgal, em Betel, em Jericó, e tendo já atravessado o Jordão, não a nado, como seria natural, mas de uma forma sobrenatural, com as torrentes de águas tendo sido detidas pelo comando de Elias, como uma última demonstração de fé e ousadia. Eles atravessaram e pararam na outra margem do caudaloso rio. E de longe estavam sendo observados por cerca de 50 discípulos dos profetas, que os acompanharam desde Jericó. E a certa distância pararam atônitos e maravilhados com o poder que Deus havia outorgado ao seu mestre. Para aquela nova geração de profetas, seria confiada a missão de darem prosseguimento ao esforço de Elias e Eliseu em devolver a Israel a sua identidade perdida. Mas naquele momento, no Jordão, somente Eliseu caminhava lado a lado com o seu mestre. Já na outra margem do rio, que voltou a correr normalmente, tendo Elias percebido que Eliseu realmente não o deixaria, em razão da sua lealdade e do seu companheirismo, lhe concedeu o direito de pedir qualquer coisa que ele desejasse. Eliseu não titubeou diante de tão grande oportunidade e pediu o que ele mais sonhava, o que ele mais queria. Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Não pensem os irmãos, como alguns equivocadamente interpretam, que Eliseu estivesse reivindicando uma porção dobrada do Espírito Santo, porque tal concessão não estaria nem jamais poderia estar ao alcance de quem quer que seja. O que Eliseu buscava, na verdade, era o direito legítimo de se tornar o sucessor do profeta, com a mesma autoridade e com a mesma capacidade que havia em Elias. Ele seguiu a lógica das tradições da sua época, que concedia ao primogênito herdar o dobro dos seus irmãos e exercer liderança sobre eles. Só o que interessava a ele era levar adiante o ministério de Elias sob a direção do Senhor. Mas ele desejava fazer isso com a mesma desenvoltura que Elias. Por isso ele pediu uma porção dobrada do espírito de profeta que acompanhava Elias, e não o dobro do Espírito Santo, o que seria uma coisa sem sentido. Muitos séculos à frente desse episódio, quando um anjo foi enviado a Zacarias para anunciar o nascimento do seu filho, João Batista, o anjo revelou que este profeta iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Está lá em Lucas 1,17. Era isso que Eliseu estava buscando para si: exercer o seu ministério no espírito e no poder de Elias. Mas por ele se julgar tão menor, ele pediu o dobro. Foi como se ele dissesse: eu tenho a metade da sua capacidade, por isso eu preciso do dobro da tua unção. Coincidência ou não, o fato é que os milagres realizados através de Eliseu vieram a ser o dobro daqueles que foram realizados por Elias. A essa petição, Elias respondeu: esse pedido é difícil, mas você vai receber se você me ver quando eu subir. Se você não ver, então não vai receber. Para receber o que ele pediu, ele não podia tirar os olhos do seu professor. Isso não era nem tão difícil assim para Eliseu, que tinha em Elias a sua fonte de inspiração, e sempre se mostrou atento a tudo aquilo que o mestre fazia e ensinava. Aliás, em momento algum, Eliseu abriu mão do privilégio de andar com Elias, aprendendo com ele, olhando para ele, desejando perseverar nos seus passos. E em relação a você, meu irmão, minha irmã, quem tem sido modelo de vida para você? Para quem você tem olhado e se espelhado? Quais são os seus referenciais? Quais são os seus heróis? As melhores oportunidades que nós temos para aprender e crescer na nossa espiritualidade acontece quando nós podemos nos espelhar naqueles que realmente servem ao Senhor com amor e fidelidade. E assim foram andando e conversando, e de repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou os dois. E Elias foi levado para o céu num redemoinho.
Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa ao meio. Depois pegou a capa de Elias que havia caído e voltou para a beira do Jordão e parou ali. Olha, que isso fique bem claro para você. Elias não subiu aos céus numa carruagem de fogo. Esta aparição surgiu apenas para separar os dois, mas Elias foi levado por um redemoinho. A expressão usada por Eliseu aqui, carros de fogo e seus cavaleiros, reconhece que o verdadeiro poder que protegeu Israel durante o ministério de Elias não foram os carros de guerra nem os cavalos de guerra de combate que haviam em Israel, mas a presença poderosa do Senhor na vida de Elias, que muitas vezes se manifestou como fogo que desceu do céu. Ao subir, Elias jogou a sua capa para Eliseu. Assim o pedido do seu discípulo fora atendido e aquela capa legitimaria perante todos a capacitação e o poder de Elias sobre Eliseu. Era um símbolo bem impactante da autoridade profética, mas ainda assim nós devemos nos lembrar que o poder não estava na capa, e sim naquele que capacitava quem usava a capa de um profeta. Eliseu se desfez das suas vestes de auxiliar e assumiu plenamente o lugar que antes pertencia ao seu mestre. E para começar o seu ministério, ele fez uma prova com o Senhor, descendo até o Jordão, no mesmo ponto onde Elias havia realizado aquele prodígio, e bateu a capa de Elias na água. Dá-nos a entender pelo texto que não aconteceu nada. Então ele falou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí ele bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Ah, Senhor, eu não sei se eu tenho coragem de pedir o que pediu Eliseu, não. Porque nem sempre eu tenho coragem nem a ousadia para fazer o que ele estava disposto a fazer. Mas ainda assim, meu Senhor, eu não consigo viver sem a Tua presença, sem o Teu poder agindo na minha vida. Eu falo por mim, mas eu sei que também falo por muitos que comigo fazem esta oração. Porque nós somos todos nós eternos dependentes do Senhor. Nós desejamos servi-lo e adorá-lo em todos os momentos da nossa vida. Mas nós não temos forças para manter o nosso compromisso, sem a força que vem do Senhor. Por isso nós te pedimos o mesmo que buscou Eliseu, porque nós também queremos te servir no espírito e no poder de Elias. Pedimos por esta bênção, por este privilégio, em nome de Jesus. Amém. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, sou um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo Tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm